levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exultar. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Boa noite, nós estamos aqui na casa do Senhor, dando início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E convidamos a você a transformar o ambiente que você está em um ambiente de louvor e adoração também ao nosso Deus. Antes, eu quero lembrar vocês de curtir e compartilhar todas as redes sociais da nossa igreja. Elas vão estar descritas aqui. E envie o link desse culto para seus amigos, familiares, para que eles possam também, junto conosco, adorar ao nosso Deus. Agora nós vamos dar início ao nosso momento de louvor e eu passo a palavra. Boa noite, querido. Queridos, onde você estiver neste momento, que você esqueça que você está em casa, lembre-se que você está congregando com seus irmãos, com seus familiares. Relembre o tempo que você estava na igreja, que você estava adorando nessa harmonia bacana. Então, onde você estiver, em casa, no trabalho, onde você estiver nesse momento, que você erga a tua voz, exalte ao nosso Deus, ao único que é digno e merecedor de todo louvor e toda honra. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta
Amém. Glória a Deus. Queridos, esse momento que a gente está passando, né? Redundância, ficar falando nesse tema toda hora. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que cuida de nós, cuida de você, onde você estiver passando, em qualquer deserto que você estiver passando neste momento. Ele é um Deus de milagres, um Deus de grandeza, e é um Deus que está acima de tudo. Vamos cantar então esse cântico, Caminho no Deserto? Vamos lá? Não, eu estou ouvindo. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, transforma os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Boa noite, amados. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Estou aqui representando o Ministério Ação Social da Igreja aqui, Batista de Santa Mônica, da pessoa do nosso líder Marcelo Rocha. Eu quero primeiramente encorajar os irmãos que já estão fazendo as suas doações de cesta básica e incentivar aqueles que ainda não estão fazendo a fazê-los, tá? Porque nós estamos com o propósito de arrecadarmos 60 cestas nesse mês de abril. E já, para a honra e glória do Senhor, já estamos com 40, caminhando para 41. Tá? Eu venho, primeiramente, nós estamos atendendo aos irmãos aqui da igreja, né, com assistência, né, na parte de cesta básica, porque a palavra diz que nós devemos ajudar os domésticos da fé. Mas tem também irmãos aqui do bairro de Santa Mônica e adjacência que estamos assistindo também, porque a fome não tem bandeira, não tem denominação. Então, nós estamos buscando ajudar, né? E eu quero agora dar uma dica para os líderes de célula. Eu sei que esse momento não é um momento de estarmos juntos, né, fisicamente, mas podemos estar buscando saber como é que está o membro da célula, o visitante. Busque saber como é que eles estão, né, para que a gente possa estar assistindo. Nesse momento aí, todos estão acompanhando, muitos perderam rendas, né? O governo está aí com essa assistência social, mas não sabe até quando, né? E nós estamos aí ajudando essas pessoas, né? Então, o líder de célula, busque supervisores, busque saber como é que estão os líderes de células, né? Porque, nesse momento, não é um momento de constrangimento, nem de se constranger, é um momento de ajudar. Coordenadores, procure saber como é que estão os supervisores, né? Eu creio que esse é o momento de darmos as mãos nessa questão de ação social, né, da igreja, tá bom? E eu conto com todos e peço a Deus que nos ajude nessa campanha, tá? Que Deus abençoe a todos. Amém. Agora nós vamos passar para o nosso momento de dedicação dos dízimos e ofertas. Você mesmo de casa pode contribuir conosco pelo PicPay ou pelas contas da nossa igreja. Durante essa música, as contas e o QR Code vão estar passando aqui na tela e você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu
Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Pai querido, nós queremos te agradecer neste momento pelas ofertas, os dízimos, ó Pai, que foram colocados no teu altar, de cada casa, de cada irmão neste momento, ó Pai. Que essas ofertas, Senhor, sejam para a honra e glória, para construir a tua obra aqui nessa localidade, ó Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Muito obrigado por você nos receber na sua casa. E junto nós estamos cultuando o nome do Senhor. Bem sabemos de uma maneira diferente que nós estamos acostumados, mas Jesus disse lá que nós adoraríamos a Ele, ia chegar um tempo que nós adoraríamos em espírito e em verdade. Talvez estivesse cumprindo agora, está se cumprindo agora na literalidade, né? Eu gostaria que você, no mesmo ambiente de culto, pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Se você tiver dificuldade, todos nós temos dificuldade, você abre em Mateus, volta lá em Malaquias, Zacarias, Ageu, Sonfonias e vai chegar o Malaquias. São algumas folhas antes de Mateus ali, o livro é bem pequeno. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, que nós vamos meditar em muitos versículos nesta noite. Abacuque, o capítulo é o primeiro, o versículo 1 em diante, que diz assim: esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me entenderás? Até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás? Porque me fazes ver tanta maldade? Porque toleras a injustiça? Eu estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso, ninguém obedece à lei. E a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Queria que você fosse agora para o capítulo 2. O verso também é o verso 1 que diz assim, o Abacuque falando para Deus: eu vou subir na minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Eu vou repetir para você. Abacuque está num diálogo com Deus, ele fala: eu vou subir na minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como Ele vai responder a minha queixa. Quando eu olho para o texto e para todo o contexto que nós estamos vivendo, quando eu olho para a minha vida e eu olho para a sua vida, eu consigo ver que não é fácil entender tudo o que se passa no mundo que estamos vivendo. Não é fácil entender nem o que se passa na nossa vida particular. Surgem várias perguntas nesses momentos de crise. Surgem várias indagações nesses momentos em que nós parecemos não nos preparar para ele.
Perguntas do tipo: por que o mal prevalece? Por que o justo sofre tanto? Por que o honesto padece? Ou, quando você traz o seu particular, você diz: por que isto foi me acontecer logo agora? Por que Deus demora tanto em responder às nossas orações? Parece que nós temos inúmeras perguntas, e a maioria delas, ou se não todas elas, ficam sem respostas. Esse dilema é enfrentado por todos os homens na terra. Também foi enfrentado por vários personagens bíblicos. Esse é o dilema enfrentado por Jó. Esse é o dilema enfrentado pelo salmista quando escreve o Salmo de número 73. O salmista chega a dizer que ele parece sentir inveja dos ímpios, que como eles prosperavam, como eles tinham saúde, como eles tinham amigos, como estava tudo indo bem para os ímpios, e ele, que era justo, se sentia afligido todas as manhãs. E nessa toada toda, nós ficamos confusos com o que vai nos acontecendo. Nós ficamos confusos quando, ao meditarmos na palavra do Senhor, encontramos Paulo escrevendo o seu livro aos Romanos, no capítulo 8, no verso 28, e ele está dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí você pode me perguntar: não tem como? Se todas as coisas cooperassem para o bem daqueles que amam a Deus, o justo não sofreria tudo que sofre. Se todas as coisas cooperassem para o bem daqueles que amam a Deus, Ezra, eu não conseguiria ver tanta desgraça que nós estamos vendo no mundo, tantas brigas. E aí eu volto para o livro de Abacuque. No texto que nós lemos, o profeta está sofrendo ou enfrentando os mesmos dilemas que nós enfrentamos todos os dias. Ele tem dificuldade em conciliar a sua fé com as questões do dia a dia. Abacuque é um homem em crise, e em crise com Deus e com os próprios homens. A sua crise, a crise que Abacuque enfrenta, é a mesma que atormenta homens e mulheres em todo o mundo. As angústias do profeta são as mesmas que pulsam e latejam dentro do nosso peito. São as mesmas que fazem nos perder os sonos nas madrugadas. O seu grito de desespero e lamento também fazem parte da nossa vida. Eu e o profeta Abacuque parecemos trilhar a mesma estrada. Eu, você e o profeta Abacuque parecemos compartilhar das mesmas queixas, das mesmas angústias, das mesmas dificuldades em aceitar o dia a dia ou as circunstâncias do dia a dia. E nessa caminhada, nesse levantamento que nós vamos fazer, quando lemos o texto, nós vemos o profeta fazendo alguns questionamentos a Deus. O profeta parece sair do seu tribunal ou da sua posição de profeta, que era transmitir uma mensagem de Deus para o povo, e ele faz o inverso. Ele começa a transmitir a sua própria mensagem, a sua própria indignação, os seus próprios lamentos e clamor em direção a Deus. Ele faz o caminho inverso. Ele apresenta a Deus as suas queixas. E aí você me pergunta: que queixas são essas? As mesmas queixas que eu e você fazemos todos os dias. A primeira queixa que eu vejo o profeta Abacuque fazendo, quando você olha para o versículo 2, abra sua Bíblia aí, olha o versículo 2, ele está dizendo: ó Senhor Deus, até quando clamarei eu pedindo ajuda?
A queixa do profeta é sobre o aparente silêncio de Deus. Até quando eu clamarei e tu não me atenderás? Até quando eu vou clamar e não vou conseguir ouvir a tua voz? Ou tu não irá me escutar? A crise do profeta começa com o silêncio de Deus. O profeta está orando e Deus parece não escutar. As nossas orações muitas das vezes parecem não atingir nem o teto. Deus está prostrado sem nos escutar, é a nossa impressão. E assim como o profeta, nós gritamos, clamamos, pedimos socorro e muitas vezes nada acontece. E aí surge a pergunta: por que Deus não se pronuncia diante das questões que nos afligem? Ou por que diante desses momentos Deus parece silenciar tudo e aí parece que as coisas tendem a piorar? O silêncio de Deus é mais perturbador do que os próprios ruídos das circunstâncias. O silêncio de Deus é mais desesperador do que o próprio momento em que nós estamos passando. E Abacuque não está sozinho nisso. Abacuque não está sozinho nisso. Jó faz muitas e muitas perguntas a Deus e não obtém respostas. Ao menos em algumas das suas queixas. O silêncio de Deus nos perturba e perturbou o profeta. Mas quando eu olho para a Bíblia num todo, eu vejo o profeta Isaías dizendo que os ouvidos do Senhor não estão agravados às nossas orações. Os ouvidos do Senhor não estão tampados às nossas orações. Pedro, escrevendo a sua carta, a sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 12, ele diz que Deus está atento à nossa oração. Mas quando nós passamos pelas nossas dificuldades, nós não conseguimos colocar isso em prática. Nós não conseguimos perceber que Deus está nos escutando. Nós ficamos igual o profeta, no aparente silêncio de Deus, questionando a Deus, porque Ele não nos responde. O profeta não para por aí. O profeta tem outros questionamentos. O profeta, ainda no verso 2, ele diz: até quando gritarei violência e tu não salvarás? Até quando eu vou gritar que o mundo está caótico, que a violência está à espreita e tu não nos salvarás? Ele está dizendo sobre a aparente demora de Deus em responder o nosso pedido, o nosso clamor. A demora perturba o profeta tanto quanto o silêncio. Os justos estavam morrendo, os justos estavam sofrendo, os justos estavam perdendo as suas batalhas no judiciário. Os justos já não sabiam mais o que fazer e Deus nada estava fazendo na concepção do profeta. E quando nós meditamos na Bíblia, o profeta não está sozinho. Marta, um dia o irmão dela o Lázaro fica doente, e ela manda um recado para Jesus. E do mesmo jeito que ela manda o recado volta: Jesus não virá agora. Ela fica furiosa, ela fica frustrada com aquilo. 4 dias depois Jesus chega e ela, quando vê Jesus, já sai cobrando. Agora? Depois de 4 dias? E quando Jesus começa a querer fazer um milagre, ela começa a colocar empecilhos, porque ela fala assim: não adianta mais, já se passaram 4 dias, já cheira mal, tem uma pedra lá na frente, agora só quer fazer alguma coisa, era para o senhor ter feito, voltar daqui a 4 dias atrás. O profeta Abacuque não está sozinho, ele está acompanhado na sua queixa da aparente demora de Deus. Ele está acompanhado de Marta, ele está acompanhado do Esdra, ele está acompanhado de você, com as suas orações, achando que Deus não está atendendo no seu tempo, que Deus está demorando em atender as suas orações. E julgamos a Deus pela sua demora. Há uma outra queixa do profeta. No versículo 3, quando você lê o versículo 3, ele diz: por que me fazes ver tanta maldade? Além do silêncio de Deus,
além da demora de Deus, o profeta está indignado com a aparente impotência de Deus. Parece que Deus não consegue mais ter poder para acabar com aquilo ali. O profeta se sente na pele ao ver a opressão, a violência, a maldade, a injustiça, e não tem instrumentos, não tem o que fazer para poder reagir a tudo que ele estava vendo. Ele olha para Deus no sentido: cadê o seu poder? Onde está todo o poder que eu vi? Onde está tudo aquilo que o Senhor fez nos tempos passados? Faze-o de novo, eu preciso ver isso de novo, aviva isso aqui de novo, muda essa concepção que eu não aguento mais. Deus estava vendo tudo aquilo, e na concepção do profeta parecia não se importar. Deus parece não ter forças ou poder para resolver aquela situação. Deus aparentava inércia, e Deus não conseguia resolver a causa do profeta. Deus estava em silêncio, Deus estava demorando, Deus parecia ser impotente. E a quarta coisa que o profeta levanta: a aparente injustiça de Deus. No verso 3 ainda ele diz: por que toleras, ó Senhor, a injustiça? Por que toleras a injustiça? O profeta não acredita que Deus está deixando os justos sofrerem. O profeta não acredita que aquela forma de injustiça estava cometendo a todos, e Deus não tomava a posição que acostumava tomar num passado não tão distante. Os fortes estavam oprimindo os fracos, estavam escravizando os pobres. Tudo isso publicamente, tudo isso de forma notória, e Deus nada fazia. E tem um outro problema: quando Deus podia deixar, como Deus podia permitir que os malvados, está lá no verso 13, matassem as pessoas que eram melhores do que ele? Como podia permitir que os descendentes de Abraão fossem mortos por um povo que era pagão, que não servia a Deus? Onde está a justiça de Deus neste momento? São muitos questionamentos que eu e você fazemos no momento das crises. São muitos questionamentos que nós levantamos a Deus e direcionamos a Deus quando estamos passando por momentos de dificuldade. Quando as adversidades batem à nossa porta, nós temos 1 milhão de perguntas. Nós temos muitas queixas, assim como o profeta. E aqui ele coloca isso no papel, ele direciona isso a Deus e espera uma resposta de Deus. Que tragédia, que dificuldade o profeta está passando. Como é difícil conciliar a fé em Deus com essas dificuldades que nós passamos em nossas vidas, em nosso coração. Como é difícil conciliar a fé em Deus com tudo que nós estamos passando. Mas as nossas queixas, elas parecem ter uma razão. As nossas queixas parecem ter um fundamento. As nossas queixas parecem nos abraçar e dizer: fica comigo, você está certo, você tem razão. Deus está de fato em silêncio, Deus está de fato demorando, Deus de fato é impotente, Deus de fato é injusto. E nós ouvimos muitas vozes falar conosco neste momento, mas nós precisamos deixar os nossos sentimentos de lado, porque geralmente as nossas queixas, elas se esbarram em 3 problemas básicos, em 3 coisas básicas. As nossas queixas, primeiramente, elas se esbarram em nosso próprio entendimento. É o finito tentando entender o infinito. É a minha mente humana tentando alcançar a mente divina, alcançar ou explicar algo maior do que nós mesmos. Eu, você e o profeta Abacuque estamos no mesmo barco, estamos só vendo o momento, porque nós estamos inseridos apenas num bloco da história, mas Deus lá do alto, Ele consegue ver a história num todo, Ele consegue ver todo o fundamento, todo o início, todo o meio e todo o fim. Por isso que nós questionamos, nós não conseguimos alcançar isso.
É como uma colcha de retalhos, em que as nossas avós costumavam costurar e nós olhávamos de baixo para cima e só víamos um monte de coisa que não entenderíamos nada. Mas quando ela jogava aquela colcha por cima do sofá ou de outras coisas, nós entenderíamos aquela beleza toda. O nosso entendimento não consegue alcançar o entendimento de Deus. As nossas queixas se esbarram no nosso entendimento, porque nós estamos querendo explicar uma coisa ou questionar uma coisa que nós não temos condições de questionar. Isaías, no capítulo 55, o verso é o 5, ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. É Deus falando. Não adianta você querer com o seu entendimento alcançar o entendimento de Deus. O nosso entendimento é completamente limitado. Existem muitos mistérios no mundo, principalmente neste mundo espiritual. Existem muitos mistérios que nós não vamos conseguir compreender, que nós não vamos conseguir levar adiante. Provérbios, capítulo 3, no verso 5, talvez seja a melhor definição. Ele diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Primeira coisa que as nossas queixas se esbarram é que o nosso entendimento é limitado. E quando nós olhamos para as dificuldades da vida, quando nós olhamos para as coisas que vêm nos acontecendo, quando nós olhamos para as crises, quando nós olhamos para o desemprego, quando nós olhamos para a saúde debilitada, o nosso entendimento não consegue entender, porque nós estamos olhando só aquele momento. Mas Deus, Ele consegue olhar um todo. Ele está muito acima de nós, e Ele, numa hora ou outra, vai se manifestar ao nosso favor. Há uma segunda coisa que as nossas queixas se esbarram. As nossas queixas se esbarram na nossa própria preconcepção de Deus. Na mente de Abacuque estava claro o que Deus tinha que fazer. A mente de Abacuque era uma mente treinada para o que Deus fazia ou faria com o seu povo. Na mente de na mente de Abacuque, Deus iria castigar o povo e depois trazer um avivamento. Era muito claro. Isso já tinha acontecido outras vezes. O povo pecava, se arrependia, Deus mandava um profeta e aquilo virava um ciclo totalmente de novo. O povo se arrependia, Deus mandava o avivamento e tudo ficava bem. O povo pecava, vinha o profeta, o povo se arrependia, Deus mandava a bênção e virou um ciclo. E a mente do profeta se acostumou com isso. Mas Deus, dessa vez, responde o profeta de uma maneira inesperada, e ele não acredita no que ouve de Deus. A Babilônia, o povo cruel, o povo pagão, iria julgar Judá. As coisas seriam diferentes dessa vez. Abacuque queria uma resposta, mas jamais poderia imaginar que Deus faria diferente daquilo que ele imaginava. Parecia uma brincadeira de mau gosto. Parecia uma coisa não muito agradável. Deus não estaria falando aquilo. E quando nós olhamos para nós mesmos, para as nossas queixas, projetamos um Deus segundo as nossas próprias preferências. Oramos já prescrevendo a maneira como Deus deve agir. Oramos já prescrevendo as nossas próprias respostas. É como se nós não precisássemos de Deus. É o problema de nós termos uma teologia errada. É o problema de nós termos uma teologia da prosperidade, em que de Deus só vem bênção, maravilhas, só tem riqueza. Aí quando bate o desemprego, nós não conseguimos entender essa resposta de Deus. Quando nós temos uma teologia errada, quando Deus muda 1 milímetro daquilo que nós achamos que tem que ser, nós entramos em crise porque estamos com a nossa teologia errada. Abacuque achava que por Judá ser descendente de Abraão estava tudo certo. Ele achava que por ser descendente ou o povo escolhido por Deus, eles nunca teriam derrotas, eles sempre seriam vitoriosos.
Deus daria sempre um jeito de conceder justiça, de conceder bênção, mas dessa vez foi diferente. Deus não está enquadrado naquilo que eu e você pensamos a respeito dele. E o que eu tenho para você, o que eu tenho para o meu coração nesses momentos, é o que o salmista escreve no Salmo 46, no verso 10. Olha só. Você está com a teologia errada. O salmista está dizendo para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não estou enquadrado dentro do seu pensamento, eu não estou enquadrado dentro da sua teologia, eu não estou enquadrado dentro de uma coisa que você colocou. Eu faço o que eu quero, porque eu sou o Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. As nossas queixas, elas se esbarram no nosso entendimento. As nossas queixas se esbarram na nossa pré-concepção que nós temos de Deus, no quadrado que nós colocamos Deus, e Deus não pode fazer nem para mais nem para menos aquilo ali. E as nossas queixas, elas se esbarram no nosso imediatismo. Deus parece estar sempre atrasado diante das nossas necessidades. Deus parece estar sempre atrasado em relação ao que eu quero. Deus parece estar sempre atrasado em relação ao que eu penso. Nós oramos, jejuamos, fazemos campanhas, e Deus parece não se mover. Parece que Deus está atrasado, só chegou errado, estamos igual Marta, agora não adianta mais. Nós queremos soluções rápidas. Queremos nossos sonhos realizados, nossos planos concretizados. E aí passamos o dia todo ansiosos para que os nossos sonhos e desejos se concretizem. Assim como nós vamos lá no fast food. Nós chegamos lá no fast food, nós queremos que o nosso lanche saia em 2, 3 minutos no máximo. E nós estamos fazendo a mesma coisa com Deus. Deus virou uma espécie de motoboy que vai andando disparado entre as ruas, furando semáforos em sua bicicleta, em sua motocicleta. E o que nós esperamos na nossa casa é que ele chegue no horário marcado, com o lanche quente, porque senão vai ter várias e várias reclamações. Deus não é um Deus fast food, mas nós queremos um Deus delivery, que para em frente às nossas casas, que retira os pedidos e corre para entregar as soluções. Caso contrário, eu não vou acreditar nesse Deus. A tecnologia é muito boa, mas está fazendo nós termos concepções erradas de Deus. E quando nós temos concepções erradas de Deus, nós estamos esbarrando no nosso entendimento, nós estamos esbarrando na nossa preconcepção, nós estamos nos esbarrando no nosso imediatismo, e a vida não é assim. Com Deus as coisas não funcionam assim. Não existe uma varinha mágica. Deus é um Deus de processo. Deus levou 6 dias para criar a terra e tudo que nela há. O nosso imediatismo está nos matando. O nosso imediatismo está fazendo com que as nossas queixas cresçam cada vez mais. O nosso imediatismo está levando a gente a achar que Deus está em silêncio, que Deus está demorando, que Deus é injusto, que Deus não tem poder. Mas uma hora Deus resolve aparecer para Abacuque. Uma hora Deus resolve chamar Abacuque e falar: vem cá, eu vou te responder. Vem cá, eu vou responder todas as suas queixas, Abacuque. Vem cá, você não está questionando muitas coisas, eu vou falar para você o que eu tenho que fazer, o que você precisa fazer. Deus começa a responder a Abacuque, e Abacuque aprende uma série de coisas. Abacuque se torna diferente. Abacuque começa a entender que as queixas dele não tinham tanto embasamento quanto ele achava. Abacuque começa a entender que as queixas dele eram muito mesquinhas diante do Deus que ele era. E quais verdades Abacuque aprendeu? A primeira verdade que Abacuque aprende é que Deus tem o controle e está atento a todas as coisas. Olha o verso 6. Ele diz assim, Deus dizendo: eu estou, Abacuque, atiçando os babilônios. Como assim, Deus?
Deus está dizendo, entre linhas, dizendo: olha, eu tenho controle de todas as coisas, e estou atento a todas as coisas, como o Senhor tem controle. E Deus está dizendo: eu vou atiçar os babilônios. Por entre linhas, eu tenho o controle das nações, eu tenho o controle dos impérios, eu tenho o controle dos reis, eu tenho o controle do sistema, eu tenho o controle da sua vida, eu tenho o controle da natureza, eu tenho o controle das pandemias, eu estou no controle. As suas queixas não têm fundamento. O controle está nas minhas mãos. Ah, Senhor, mas o mundo jaz no maligno, mas eu controlo todas as coisas. Eu estou atento a todas as coisas. A sua mente não consegue entender, a sua mente não consegue estar no mesmo patamar, mas Deus está dizendo para Abacuque: eu tenho controle de todas as coisas. Eu estou atento a todas as coisas, Abacuque. Você quer saber? Olha o versículo 7 em diante. Está vendo essa nação imperial, a Babilônia, conquistando todos os outros impérios, derrotando todas as outras nações. Eu sei detalhes dessa nação, eu sei detalhes da Babilônia, eu sei que eles espalham medo e o terror, e fazem as suas próprias ordens e leis, e Deus vai detalhando todas as características da Babilônia. Ele está dizendo: eu estou atento à sua vida. Hebreus 2, verso 8. Nem tudo está claro para nós, mas todas as coisas seguem um propósito de Deus. Nem tudo está claro, mas todas as coisas estão seguindo no controle de Deus. Você não consegue entender, as coisas parecem não clarear para você, mas eu tenho aqui dizendo para você: olha, Deus está no controle e atento a todas as coisas. Talvez ele pudesse falar para Abacuque: Abacuque, eu não sei se era essa a resposta que você estava querendo, mas eu tenho isso para te dizer. Assim como o profeta, nós também não entendemos a situação, mas Deus fala para você aí na sua casa, fala para você aí onde você está, fala para você aí com as suas dificuldades, com as suas adversidades, com as suas crises, com as suas perguntas. Fala para você que eu não conheço, fala para você que eu não consigo entrar dentro do seu íntimo, mas Deus está dizendo para você: eu tenho o controle e estou atento a todas as coisas. Eu tenho o controle de todas as coisas. Quando Deus fala isso para o profeta toma uma postura no capítulo 2, no verso 1, e fala: beleza, eu consegui compreender o que o Senhor está dizendo, mas sabe de uma coisa, Senhor, eu vou subir lá na minha torre de vigia, então eu vou esperar com atenção o que o Senhor vai dizer e como vai responder as minhas queixas. É mais ou menos assim: eu não estou satisfeito com o que o Senhor falou, não, tudo bem, o Senhor está no controle, o Senhor está atento, mas eu não estou satisfeito não, eu tenho um monte de questões aqui para responder, eu tenho um monte de questões que me perturbam madrugada dentro, eu tenho um monte de questões que me perturbam o tempo todo. Aí Deus aparece para ele de novo, ou fala para ele de novo: ó, Abacuque, olha o capítulo 2, o verso 10, o Senhor disse: ó, Abacuque, eu vou te fazer uma coisa, você vai fazer uma coisa inusitada para mim, Abacuque. Escreva em tábuas a visão que você vai ter, escreva com clareza o que eu vou lhe mostrar, porque para que possa ser lido com facilidade. Em outras versões está dizendo: para que as pessoas que passam correndo consigam ver. Algumas pessoas estavam estudando e disseram assim: foi o primeiro outdoor que Deus mandou alguém fazer. Está dizendo: escreva aí, Abacuque, que eu vou fazer. Sabe o que ele mandou Abacuque escrever? Olha o verso 3: ainda não chegou o tempo certo, Abacuque, para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar, e vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, Abacuque, pois a visão virá no momento exato. Lembra lá do questionamento do Abacuque?
dizendo que Deus estava demorando. Abacuque está demorando, Senhor, está demorando, até quando, até quando, até quando? Deus está dizendo para ele, escreve aí, faz um outdoor, o tempo vai chegar. O tempo vai chegar, o tempo é meu, Deus está dizendo, eu tenho o tempo certo. A sua queixa está se esbarrando no seu entendimento, Abacuque. A sua queixa está se esbarrando na sua preconcepção. A sua queixa está se esbarrando no seu imediatismo. Eu tenho o tempo certo. Anota isso aí, escreve um outdoor bem grande, para quando você passar, nem que seja correndo, você consiga enxergar isso. Ah, Abacuque. Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1, diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Lucas, no capítulo 18, verso 7, diz que Deus fará justiça aos seus escolhidos, ainda que pareça demorado, mas Deus fará justiça. Está questionando o tempo de Deus? Está questionando a demora de Deus? Ele está dizendo, eu tenho o controle sobre todas as coisas, eu tenho o controle sobre todas as coisas, e o tempo é meu, Deus tem o tempo certo. Há uma outra coisa. Tá bom, Senhor, o Senhor disse que o Senhor tem um tempo certo, mas as minhas queixas, eu não esqueci delas. As minhas queixas contra os homens violentos, as minhas queixas contra aqueles que oprimem, as minhas queixas contra os assassinos. Aí Deus diz, tem uma outra coisa, Abacuque, que você precisa aprender. Eu respondo às suas queixas. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Chegará o dia de acerto de contas, que Deus vai trazer todos a sua presença para acertar as contas, e o mal será julgado. Mas as suas queixas, Abacuque, anota aí o que eu vou fazer com as suas queixas. Olha aí na sua Bíblia, a partir do capítulo 6, Deus começa a falar com Abacuque o que ele vai fazer. No capítulo 6 ele está dizendo, ai! E com essa palavra, Deus dizendo, ai! Você pode imaginar o que pode ser? Poucas vezes Deus falou isso na Bíblia, mas Ele está dizendo assim, olha, Abacuque, todas aquelas suas queixas, eu estou dizendo o seguinte, ai de vocês que ficam ricos pegando coisas que não lhe pertencem. Até quando vão enriquecer, obrigando os seus devedores a pagar as suas dívidas? É como se você estivesse falando, ai daqueles que têm enriquecimento ilícito. Ai do agiota que fica cobrando aquilo que a pessoa não tem para pagar. Abacuque, eu vou responder às suas queixas. Ai! E Deus não para por aí. No versículo 9 do capítulo 2, Ele está dizendo, ai de você, cruel, que encheu a sua casa, ou que enche a sua casa com o que roubou dos outros. Eu estou respondendo às suas queixas, Abacuque. Ai de você que está acostumado com a exploração. Ai de você que está acostumado com a extorsão. Ai de você. Eu vou responder todas as queixas. Deus não para por aí. Ele diz, ai de você que construiu a sua cidade sob um alicerce de crimes e injustiça. Ai do violento, ai do tirano. E Deus não para por aí, Ele diz no verso 15, ai de você que dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas, ai do traficante, ai dos devassos. Eu vou responder a sua queixa, eu vou responder todas elas. E lá no versículo 19 ele diz, ai de você que diz a um ídolo de madeira, acorde. Ele está dizendo, ai de você, idólatra, eu vou julgar vocês todos, eu vou trazer todos à minha destra, toda a minha presença, e vou julgar um por um, vou julgar aquele que está praticando o enriquecimento ilícito, vou julgar aquele que está praticando a exploração e a extorsão, eu vou julgar o violento, o tirano, o traficante, o devasso, os idólatras, eu vou julgar todos eles. Deus está dizendo, Abacuque, Deus está dizendo para você que está em casa, olha só, eu conheço as suas queixas,
Eu conheço as suas queixas, eu estou no controle de tudo. Eu conheço as suas queixas, no tempo certo eu vou te responder. Eu conheço as suas queixas e vou responder uma por uma, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Mas ele não para por aí. Abraão, o Abacuque, precisava aprender uma última coisa. Abacuque precisava aprender uma última coisa, que seria a fundamental, a mais importante. Que mais importante do que ter certeza que Deus está no controle e que Ele está atento a todas as coisas. Mais importante do que saber que Deus tem um tempo certo para resolver as nossas coisas. Mais importante do que saber que Deus responde às nossas coisas. Mais importante do que tudo isso é saber, é se apropriar da mensagem que Deus manda a Abacuque no verso 4 do capítulo 2. Ele diz assim: a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas o justo pela fé viverá. Os maus não terão segurança neste mundo, mas o justo pela fé viverá. O profeta precisava considerar alguns aspectos essenciais da vida dele com Deus, que é sintetizado numa frase. Toda a vida do profeta precisava ser sintetizada numa frase. Toda a sua vida, todas as suas queixas, todas as suas adversidades precisam estar fundamentadas em uma frase: o justo viverá da fé. O justo não pode viver pelo que ele vê. O justo não pode viver pelo que ele sente, pelo que ele imagina. O justo não pode viver pelo próprio entendimento. O justo não pode viver por essas coisas do mundo. Mas o justo precisa viver pela fé. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, ele diz: porque andamos por fé e não por aquilo que nós estamos vendo. O que você está vendo? Você está vendo uma pandemia na sua frente? Você está vendo o seu comércio acabar? Você está vendo o desemprego bater na sua porta? Você está vendo a sua despensa vazia? Você está vendo uma guerra política que não acaba nunca? O que você está vendo? Mas olha só, Deus está dizendo para você: você não anda pelo aquilo que você vê, você anda pela sua fé. Acredite que após o temporal tem a vida. Acredite que lá, depois de passar tudo isso, você vai cantar o hino da vitória. Acredite que lá na frente não vai ter mais a tempestade. Acredite que tudo vai passar. Como profeta, nenhum outro profeta falou tanto sobre a fé como Abacuque. Você, como assim, Ezra? Há uma guinada na vida de Abacuque. Depois que Deus manda ele escrever o outdoor lá, parece que todas as vezes que ele passava, ele olhava aquele outdoor, e a mensagem estava escrita lá: no tempo de Deus, e também estava escrita: o justo viverá da fé. E há uma guinada nele. Ele começa a escrever sobre a fé. Ele é palco, ele é utilizado por Paulo depois, dizendo assim: olha, Paulo falou 2 vezes em Gálatas e em Romanos: o justo viverá da fé. Os reformadores na época da reforma utilizaram esse texto para dar fundamento à reforma. Tudo muda. Tudo muda a partir dessa concepção. Tudo muda a partir do momento em que Deus fala para Abacuque: Abacuque, o justo viverá da fé. Não adianta você querer entender todas as coisas. Não adianta você querer entender com o seu intelecto humano o que eu estou fazendo. É preciso ter fé. E o profeta, que estava em crise e clamava desesperado, agora entoa cânticos de confiança ao Senhor. Vamos lá para o capítulo 3. Vamos lá para o capítulo 3. O verso é o 17. Talvez uma das músicas mais bonitas já compostas aqui. Talvez uma das músicas mais lindas já compostas. E ele começa a escrever. Não parece mais o profeta que estava se queixando.
Não é para essa mesma pessoa que estava desesperado com Deus, parece ser outra pessoa que está escrevendo, mas é o mesmo profeta que diz assim: ainda que a figueira não produza frutos, e as parreiras não deem uva, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelha nos campos, nem gado no curral, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Todavia, eu louvarei o Deus da minha salvação. Ainda que tudo estivesse perdido, ainda que tudo estivesse acabado, ainda que o PIB da nação de Israel estivesse lá embaixo, ainda que o produto da oliveira estivesse mentindo, ele iria confiar no Senhor. Ainda que o desemprego batesse na porta dele, ele louvaria o Senhor. Ainda que o desespero batesse na porta dele, ele louvaria o Senhor. Ainda que a saúde dele fosse fragilizada, ele confiaria no Senhor. E ele muda. Antes era o porquê, até quando. Agora ele está dizendo, ainda que as minhas queixas tentem inundar o meu coração e a minha alma, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que eu não tenha mantimento, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que a economia esteja frustrada, eu me alegrarei no Senhor. Tudo isso a partir do momento em que ele se apropria, em que ele aprende, em que o justo viverá da fé e não anda mais por vista. Eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. As respostas, lembra delas? As respostas para as queixas de até quando, que Deus está em silêncio, que Deus está demorando, que Deus é impotente, que Deus é injusto, está numa palavra praticamente. As respostas para as nossas crises e queixas é a fé em Deus. Salmo 125, verso 1 diz: aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Para concluir, o profeta que começa chorando, termina cantando. O profeta que começa com desespero, termina em esperança. O profeta que começa perplexo, termina não se importando mais com as circunstâncias. Deus está no controle. Deus tem um tempo certo. Ele vai responder a sua queixa. Basta viver pela fé e confiar no Deus da sua salvação. Eu queria que você, na sua casa, abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e fizesse uma reflexão aí. Eu não sei como você tem atravessado. Eu não sei como vocês têm se portado diante das crises. Mas não deve ser diferente da forma como que eu me porto. Eu não sei quantas perguntas você tem dentro do seu coração. Eu não sei o quanto a sua alma pulsa de vontade que isso passe. Eu não sei como está a sua situação diante da crise que nós estamos passando. Mas eu queria que você esquecesse ela um pouquinho e olhasse para as suas crises internas. Olhasse para dentro do seu coração, para dentro da sua alma e perguntasse para você mesmo: como você quer terminar tudo isso? O profeta começou chorando, mas terminou cantando. O profeta começou desesperado, mas terminou esperançoso. O profeta começou com perplexidade, mas terminou confiando em Deus. Porque ele havia aprendido que Deus estava no controle, que Deus tinha um tempo certo, que ele ia responder à queixa, que bastava só ele confiar em Deus.
Como está você aí agora? Perplexo? Ou eu já posso ouvir o cântico das suas vozes? Você está desesperado, ou eu já posso ver um pedacinho de esperança carregando dentro do seu coração? Como eu posso te ver cheio de perguntas, ou eu posso olhar para você e você, não, Ezra, agora eu vou me importar diferente, eu consigo ver Deus, eu consigo acreditar, eu consigo ter confiança nele. Como eu posso te ver? Se você tem alguém do seu lado, você vai abraçar a pessoa do seu lado e vai orar junto com ela. Você vai orar junto com ela, ela vai orar por você e você por ela. Não ora pela crise da pandemia, ora pela crise que está dentro do seu coração, dentro da sua alma. Diga para Deus quais são as suas queixas. Diga todas as suas queixas para Deus. Diga para Ele que você está revoltado. Diga para Ele que você não entende, que você não concorda. Tudo que você puder dizer para Deus, diga para Ele. Diga para Ele que está doendo, diga para Ele que está difícil, diga para Ele, sei lá, o que vier na sua mente para dizer, mas diga para Deus qual é a sua dor e como está doendo. E Deus vai dizer para você, meu filho, confia em mim. Meu filho, eu estou aqui. Assim como respondi o profeta Abacuque, eu vou te responder. Eu vou te responder. Eu vou fazer de você maravilhas e maravilhas. Nós vamos louvar ao Senhor com uma música agora. E você vai continuar com a sua cabeça baixa e vai prestar atenção neste louvor. E você vai entoar junto, enquanto você continua orando e falando para Deus quais são as suas queixas. Nós vamos louvar o Senhor.
porque Ele vive, nós possamos crer no amanhã, nós possamos confiar em Deus. Porque Ele vive, nós possamos confiar nesse Deus maravilhoso. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado, porque neste domingo, ó Pai, o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela tem acalentado os nossos corações. Obrigado, ó Pai, porque o profeta deixou isso escrito, e no meio das nossas crises, nós podemos acreditar que nós vamos passar por todos eles. Obrigado, ó Pai, por ser esperança para nós, por nos dar esperança. E amanhã, ó Pai, na segunda-feira, em que as coisas parecem apertar um pouco mais, fica conosco, ó Pai, fica conosco. Mostre para nós, ó Pai, aonde nós passarmos. Coloque um outdoor, como o Senhor fez com o profeta Abacuque, para que nós possamos crer no amanhã, para que nós possamos se apropriar de que o justo viverá da fé, e que nada, ó Pai, vai nos abalar. Nos ajude, ó Pai, na nossa falta de fé. Nos ajude, ó Pai. Eu tenho certeza que o Senhor está velando por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe aí na sua casa, que você tenha um restante de domingo abençoado. Obrigado aí por disponibilizar o seu tempo para cultuar o Senhor, para ouvir as nossas palavras que Deus colocou em nossos corações. Antes de você terminar aí, queria que você curtisse aí embaixo no sininho aí, marcasse lá, curtisse a nossa página. Isso vai ajudar as nossas transmissões. Eu não entendo muito lá das regras do YouTube, mas tem algumas regras lá, tem algumas igrejas que não estão conseguindo transmitir por causa dessas regras. Então você, assinando o canal, nas redes sociais, lá no Facebook e as demais, você vai estar nos ajudando a transmitir essa palavra. Pega esse link aí agora e mande para os seus amigos, para os seus irmãos, para os colegas de trabalho. Compartilhe isso nas suas redes sociais também. E assim, em vez de nós estarmos compartilhando fake news, mensagens políticas e todos os outros afins, nós estaremos compartilhando uma mensagem de esperança, e que logo, logo nós estaremos aqui reunidos, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Tenha uma boa noite e uma boa semana. Até a próxima. Amém.